E aí, pessoal, nessa semana a gente vai falar sobre os instrumentos de tecla, que foi o que a gente começou, né? Começou falando na semana passada. E a gente aprendeu sobre os instrumentos, no caso de tecla, o piano. E nessa semana nós vamos aprender sobre um instrumento que ele é aerofônico. Nossa, né? É porque ele parece que ser aéreo, né? Parece um avião, mas não é isso, tá? Mas o som dele é feito através de grandes tubos. Você já sabe qual é? Se não sabe, fica ouvindo. Ele tem teclas, tá? Ele é um instrumento, um dos primeiros instrumentos de teclas feito foi na faixa, na época de 1450, ali por aquela época ali da Idade Média, tá? E teve muitos compositores que usavam desse instrumento. E um deles, um dos que eu mais gosto de ouvir, que vem do período barroco, né, é o Bach. E eu vou colocar um pedacinho de uma fuga dele para vocês ouvirem, e depois a gente vai falando sobre o instrumento. Vou aumentar um pouquinho também. Olha só que incrível. O instrumento de órgão, que é o nome desse instrumento, ele pode ocupar o tamanho de uma igreja inteira, tá? De 4 andares, 3 andares, e pode ser pequenininho. Esse aqui que eu botei aqui, dá pra ver ali que ele tá dando foco lá na saída dos tubos. Mas esses tubos, eles necessitam de um espaço muito gigante, aquilo ali é só a parte aparente. Se vocês forem observar, as teclas elas são feitas de osso, tá? Como nos instrumentos mais antigos. E também ele é dividido em teclas brancas e pretas, com algumas exceções. Esse instrumento, ele, quando eu toco a tecla em cima, eu tenho alguns canos, alguns tubos, é drawbars o nome, né? Mas eu vou chamar de canos. Alguns desses canos eles são abertos e alguns são fechados. Então o som ele gera como se fosse um assovio. Só que imagina muitos sons, muitos assovios para cada nota, tá? E aqui eu vou deixar mais um pedacinho. Esse som mais grave, ele tem teclas nos pés, tá? Se vocês forem observar, aqui ó, ele tem grandes botões, são uns botõezãos assim, ó. E esses botões, eles... Caiu minha câmera de cima aqui. Tá tudo bem. Esses botões gigantes, eles servem para ativar o som e desativar o som. Então tem horas que o som fica bem grande, tem horas que o som vai ficar bem pequenininho. Por exemplo, nessa parte aqui o som vai ficar menor, ó. Legal. Vamos olhar mais algumas coisinhas, tá? Eu quero colocar como ele é feito para vocês entenderem. Eu achei muito legal esse vídeo, né? Aqui os grandes tubos, ó. Para mim, um artista, tubos do órgão, dá brilho ao som Então o tubo do órgão ele é feito de estanho. enquanto o chumbo, o metal mais macio, lhe dá calor. Os artesãos despejam a liga derretida em uma bandeja. Vou mostrar como é feito um arrastam tubo. para formar uma chapa. Então eles
eles vão formar uma chapa de estanho e chumbo para ficar macio. E daí eles vão enrolar ela, só para vocês verem. Quando a chapa vai esfriando, os dois metais reagem um com o outro, criando pontos. A chapa é armazenada para dar tempo à liga de estabilizar. 2 ou 3 meses depois, está pronta para ser transformada em tubos de órgãos. Primeiro, as peças de metal são cortadas na forma de cada tubo, usando gabaritos e réguas grandes. E aí Depois, agora, cada peça é eles fazendo enrolada a primeiro usando um tubo. mandril. Quanto maior o órgão, mais tubos terá. Olha Os só. tubos são agrupados em conjuntos de 61, correspondendo a 61 teclas pretas e brancas do teclado. Um órgão elaborado pode ter mais de 10.000 tubos. Só então para vocês entenderem, um órgão pode ter mais de 10.000 tubos, tá? Existem órgãos menores também. Deixa eu ver se aparece alguma fotinho aqui de... Aqui é um tubo, como ele está fazendo, o tamanho que ele vai ficar, e são os maiores, né? Eles são montados dentro de uma sala muito gigantesca. Aqui sobre os botões, as teclas de osso. Naquele vídeo que a gente estava olhando ali, dava a aparência do órgão ser maior, né? Os grandes tubos aqui no canto de cá, cadê? Aqui, ó. Os pedais, agora ele vai tocar com o pé, ó. Acontece nas nossas vidas, as coisas vão evoluindo, né? E com essa evolução dos órgãos, a gente tem órgãos menores. E esses órgãos menores, eu vou mostrar alguns, ó. Esse aqui é gigante ainda. Deixa eu achar uns menores aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui nós já temos órgãos que são como se fosse do tamanho de um piano, tá? A sonoridade dele é muito semelhante, porém ele já é um pouco mais sintetizado o som. Não tem tantas flautas dentro, né? Não tem tantas drawbars. Aqui tem mais um, ó, que ele tem os pedaizinhos embaixo ali. E aqui já é um grandão. O órgão em si, ele é um instrumento acústico, né? Porque ele tem, e mecânico. Ele é ativado pelo tocar, né? Então, pela pressão do pé, vai sair o som lá atrás. Ele não é um instrumento elétrico, tá? Ele funciona sem luz, para vocês estarem entendendo. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma breve, né? Uma breve explicação sobre o órgão. E ele podem ouvir mais coisas, né? Bota ali músicas em órgão e vocês podem estar, né, ouvindo, aprendendo sobre o instrumento. Eu tenho alguns tipos de órgão que são usados hoje aqui no meu teclado. Eu vou até mostrar, vou tocar só para vocês verem. Esse aqui já é um órgão que ele é mais usado no teclado, né? Ele é muito usado no rock, né? Tá? Depois disso tem os órgãos que eles são mais... Ó, vou abrir uma drawbar para vocês verem, ó. Ele começa a vibrar mais, porque dá mais sons desafinados e vibra mais. É muito usado no reggae. Ele é usado mais sons agudos. Ele tem muito glissando, que a gente chama, que é o arrastar-mão, assim, sabe? O órgão, ele tem muito dessa sonoridade. E esses full órgãos, esses grandões aí, ele tem essa sonoridade... Tá bonito, deixa eu ver se tem um pipe organ, que é um dos maiores aqui. Não, aqui já saiu. Mas enfim, gente, é mais ou menos isso, tá? O teclado que o prof estava tocando é um teclado normal, só botei a sonoridade aí para vocês estarem ouvindo um pouquinho, né? Tem muitas músicas que são usadas hoje e tem esse instrumento. Valeu!